aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula falaremos sobre integração numérica. Para falar sobre integração numérica ela é utilizada quando a gente tem uma função que é de difícil integração analítica, ou então quando a gente quer usar o computador para resolver uma função de forma numérica, ainda que ela seja uma função de fácil integração. Então, a integração numérica as técnicas de integração numérica vão nos ajudar a fazer a integração de funções utilizando o computador. Então, para isso, vamos imaginar o gráfico dessa função aqui. Essa função ela é um x dividido pela raiz quadrada de e elevado a x. Então, essa função é uma função de difícil integração. Como que a gente pode tentar fazer a integral dessa função? Bom, então uma ideia seria a gente fazer um polinômio interpolador e fazer a integral desse polinômio interpolador. Porque aí é muito mais fácil, como por exemplo, um polinômio interpolador de grau 1, como esse que está aí, que aparece com essa reta que aparece aí em verde. Então, esse aí é um polinômio integrado, usei um polinômio interpolador de grau 1 para criar essa reta aí. E a partir daí é só fazer a integral desse polinômio de grau 1, que é extremamente simples. Bom, é óbvio que nós vamos cometer um erro. Então, nós podemos fazer um polinômio de grau 2, por exemplo, que é essa reta azul que aparece aí. Nós também vamos cometer um erro. À medida que eu aumento o grau do polinômio, esse erro melhora. No entanto, se eu fizer um polinômio com um grau muito alto, vai acontecer o problema que acontecia antes em interpolação. A gente tem um problema, por exemplo, nas extremidades. Então, não é interessante que eu utilize um polinômio com grau muito alto para poder fazer a integração numérica. Mas a técnica consiste basicamente nisso. Então, vamos ver a técnica de Newton-Cotes, o método de Newton-Cotes, para poder fazer a integral numérica. Então, o método de Newton-Cotes, a ideia é essa que eu acabei de falar. Você aproxima um polinômio, a função por um polinômio qualquer, um polinômio interpolador qualquer. Então, a gente tem que a integral de a até b do f de x dx é igual a um in, que é a aproximação, na verdade, aproximadamente um in. Esse in é igual a integral de a x0 e b igual a xn até pn de x dx. Então, nós podemos usar qualquer método de interpolação. O método de Gregory-Newton é um método que é mais barato computacionalmente. Ele depende que o valor do x seja igualmente espaçado. Como a gente que vai determinar o valor de x com a função integrando, a gente pode determinar esses valores igualmente espaçados sem problema. Então, por isso que o método mais utilizado é o de Gregory-Newton. Então, a gente pode ver aqui essa função que é a forma como eu vou fazer a integral. Então, a gente tem que a integral de f de x dx é aproximadamente o in, que é o que? A função de Newton aí, né, esse interpolador de Newton, com o u de x igual a x menos x0 sobre h. Então, vamos para a regra do trapézio, que é a mais simples dele quando eu uso um polinômio interpolador de grau 1. Então, a integral de a até b de f de x dx é aproximadamente um in com um p1 de x dx, tá certo? Bom, então, se a gente fizer um manuseio matemático com essa expressão aqui e a expressão que a gente viu anterior para o polinômio de Gregory-Newton, nós vamos chegar em uma expressão para o I1 igual a h sobre 2 y0 mais y1, que é extremamente simples e fácil da gente calcular. É fato que, como eu disse, o erro ainda é grande. Tem a regra do 1/3 de Simpson. Então, a regra do 1/3 de Simpson, ela usa um polinômio de grau 2. E então, fazendo as mesmas manuseio matemático que a gente fez anteriormente, então, então a gente vai ter que o I2 é igual a h sobre 3 vezes o y0 mais 4y1 mais o y2.
nós podemos ver também a regra de 3/8 de Simpson. A regra de 3/8 do Simpson utiliza um polinômio de grau 3, tá certo? Um P3. Então, a regra de 3/8 de Simpson, se a gente fizer novamente, né? Se a gente, na verdade, a gente fez se a gente fizer novamente o manuseio dessa expressão, né? Das expressões que foram vistas anteriormente, então nós vamos ter um I3 igual a 3/8 de H mais o Y0 mais 3Y1 mais 3Y2 mais Y3, tá certo? Bom, então, dependendo da função, então nós podemos aqui agora fazer uma regra geral. Então, a regra geral, ela é dada o IN igual a N sobre DN vezes H vezes o somatório de I igual a 0 até N do CI e YI, tá certo? Então, essa aí é uma fórmula geral, com o DN igual ao somatório de CI. Então, nós podemos então, criar, porque os valores de CI e DN, eles são fixos, não é isso? Então, a gente pode criar uma tabela com esses valores, como essa que vocês estão vendo aí. Então, essa tabela aí, ela tem os coeficientes C e os coeficientes D, que são chamados de coeficientes de Coates. Essa tabela ela foi obtida do livro Algoritmos Numéricos do Frederico Campos. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aí essa função e nós fazemos um polinômio interpolador de grau 1 nessa função. Observem que esse polinômio interpolador de grau 1, eu vou ter um erro na integral dessa função, não é isso? Então eu vou ter um erro que inicialmente é um erro relativamente grande, tá certo? Então qual que é uma estratégia que a gente pode utilizar? Bom, uma estratégia que a gente pode utilizar é tentar dividir esse intervalo AB, né, esse de 0,4 até 2, nós podemos tentar dividir esse intervalo em subintervalos menores. Então, vamos ver, por exemplo, se no lugar de um polinômio, no lugar de a gente utilizar um intervalo só de 0,4 a 2, eu usar 5 intervalos. Observem que agora a função já está acompanhando um pouco mais, o polinômio interpolador já está acompanhando um pouco mais a função. Então, isso aqui, o erro da minha integração vai ser menor, tá certo? Agora, eu posso ainda aumentar um pouco mais a quantidade de polinômios aí, tá certo? A quantidade de polinômios. Então, se a gente coloca, por exemplo, 20 polinômios, por exemplo, então nós vamos ver que a função agora já está quase próxima os polinômios interpoladores já estão quase próximos da função. Então, meu erro vai ser muito menor. Então, a ideia de eu subdividir em subintervalos é essa. Então, quanto maior o número de subintervalos, mais próximo eu vou estar do valor exato da minha integral numérica, não é isso? Exato, considerando, óbvio, a tolerância do computador. Bom, então essa é a ideia da gente subdividir em intervalos. Então vamos ver como fica a regra do trapézio utilizando o polinômio de grau 1, não é isso? Para a gente poder fazer essa subdivisão. Então essa divisão, como eu falei, ela vai melhorar a nossa aproximação para o valor da integral. Então a regra do trapézio ela é o I1, que é igual a H sobre 2, vezes o Y0 mais o Y1, tá certo? Bom, então a gente tem que cada pedaço, cada um dos M pedaços, eu vou ter que a integral de cada um dos M pedaços vai ser esse aí, não é isso? Então a integral de A até B até xm, ela vai ser f de x, que é igual ao somatório dos I1s, não é isso? Então a gente tem o I1, é o H sobre 2 Y0 mais Y1, mais H sobre 2 Y1 mais Y2, mais o H sobre 2 Y2 mais Y3, mais o H sobre 2 Ym menos 1, mais Ym. A gente pode usar aqui a propriedade distributiva, então nós vamos ter que o Y1, perdão,
ele vai ser igual a um h sobre 2 vezes o y0 mais 2y1 mais 2y2 mais 2ym menos 1 mais ym, tá certo? Bom, então a gente observa aqui mais ou menos a regra geral, que vai ser o quê? O I1 vai ser igual a h sobre 2 mais um somatório de uma constante vezes o y. Então, essa constante, quando tem o C0 e o Cm são iguais a 1, e o Ci é igual a 2 para o I igual a 1 até m menos 1, tá certo? Bom, agora nós podemos ver a regra de 1/3 de Simpson. Então, a regra de 1/3 de Simpson, a forma geral, ela é aproximadamente a mesma. O que muda são os valores da constante, que agora para o C0 e para o Cm são iguais a 1, para o Ci igual a 4 se I for ímpar, e o Ci igual a 2 se I for par. E a regra de 3/8 de Simpson, de novo, a fórmula geral é a mesma, e o que muda então são os valores das constantes, com o C0 e o C1 igual a 1 e o Ci igual a 2 se for múltiplo de 3. E vamos agora ver um exemplo no Octave. Então, aqui no Octave, essa aqui é uma função que gerou todos os gráficos, aqueles primeiros gráficos e os próximos gráficos aí. Então, nessa função que eu usei para poder gerar todos os gráficos dessa videoaula, então tem algumas novidades aí que eu utilizei no Octave. Então, por exemplo, eu uso uma função que é o setGCF screen size aí, que ele vai fazer a maximização da tela da figura, tá certo? Então eu tenho aí algumas funções que são responsáveis aí por fazer a parte inicializar a minha figura, e nesse pedaço aí eu faço também o gráfico da função, que é a função principal aí. Então, que é a função, no nosso primeiro caso, ela é a função y igual a x dividido pela raiz quadrada de e elevado a x. Então a gente tem aí também o x-label e o y-label, que são responsáveis pelo título do eixo x e do eixo y, e a função title, ela é responsável pelo título do gráfico, tá certo? Bom, nesse trecho aqui é feito o gráfico, nesse primeiro trecho aqui é feito o gráfico para a função de grau 1. Então, eu utilizo só 2 pontos. Como eu quero fazer do A até B, eu utilizo o x1 e o x_end, que é o último x que foi usado para gerar o gráfico da função. E a partir disso aí, eu uso uma função que chama interpolinomial, que eu usei ela para fazer interpolação polinomial, só que nesse caso aqui eu não quero fazer interpolação. Eu quero só obter os valores dos coeficientes para poder gerar o gráfico, que foi aquele gráfico da reta verde. Então, eu obtenho aí os valores dos coeficientes, e através desses valores dos coeficientes, eu determino o gráfico, eu faço a impressão do gráfico, que é aquele gráfico verde, que é o gráfico da reta de interpolação. Tá certo? Então, esse trecho do programa ele foi utilizado para isso. E tem uma função aí que é o save as. Essa função serve para salvar a figura no computador, tá certo? Bom,
Essa outra parte aqui já é para o segundo conjunto de gráficos, onde foi feita a divisão em subintervalos. Então, para fazer a divisão em subintervalos, a função é outra. Então, foi plotado, mesma coisa anteriormente, plotado o gráfico, só que esse gráfico ele foi plotado com um valor de x diferente, não é isso? E o y ele é calculado com essa função aqui, que é a função responsável por gerar os dados para o segundo gráfico, tá certo? Bom, depois a gente tem todo aquele conjunto de inicializações que foram feitos anteriormente ali, que é a mudança do título do eixo das coordenadas, a mudança do título do eixo das abscissas, e a mudança do título do gráfico e a salvação desse gráfico aí, né? Salvando desse gráfico aí. Bom, essa aqui é a outra etapa onde foi feita as integrais de cada um dos subintervalos. Então, na primeira etapa, eu peço ali a quantidade de subintervalos. Nessa segunda etapa, eu divido o intervalo de integração em subintervalos e faço a integral utilizando a integral do polinômio intervalador de grau 1 para cada um desses intervalos. Então, cada um dos intervalos, inclusive, cada uma daquelas curvas que a gente viu lá 20 curvas, 5 curvas, 1 curva. Cada uma daquelas curvas eu faço a integral naquele intervalo. E depois eu somo todos os valores das integrais em cada um dos intervalos para poder me dar o valor total da integral da função. Bom, além disso, nessa próxima etapa, foi feita, aqui eu coloquei um f de x só para receber o valor da função, que ela é passada. Então aqui eu coloquei o valor de x nessa função porque ela é passada para minha função de interpolação de integração baseada em subintervalos. Então, que é a integração utilizando o método de Newton-Cotes aí, e onde eu passo o número de subintervalos. Então, essa integração utilizando o método de Newton-Cotes, ela me resultou um valor de integração que nesse caso aqui eu chamo de int Newton. E por fim, na última etapa aqui, eu utilizei uma função do Octave, que é a função integral. Essa função do Octave, ela é responsável por me devolver a integral o mais exata possível. Então essa integral, ela é calculada por um método que é chamado de método de quadratura no Octave. Então ela me retorna o valor que eu chamo de exato, porque ela é o mais exato possível que a gente consegue utilizando as funções intrínsecas do Octave, tá certo? Bom, então agora nós podemos fazer a comparação desses dados. Então nessa comparação eu utilizei aqui 20 intervalos, de 1 até 20 intervalos. Então eu fiz a integral com um intervalo, depois com 2 intervalos, depois com 3 intervalos, depois com 4 intervalos. Então, foi de 1 até 20 intervalos diferentes. Então a gente observa aqui duas coisas. Primeiro, o método que eu fiz calculando manualmente a integral sobre cada polinômio interpolador e o método de Newton-Cotes retornaram o mesmo valor. Então a gente pode observar que isso aí realmente é a mesma coisa, né? Todas aquelas contas que a gente fez então estão corretas, né? Que a gente já sabia disso. Então isso é uma coisa que a gente consegue observar desse conjunto de dados aqui. E segundo, que a gente pode observar o seguinte: quando eu tenho apenas um polinômio de grau 1, apenas um subintervalo, a minha integral, a qualidade dela foi ruim. Eu passei para 2 intervalos, a qualidade dela também foi ruim, até piorou um pouco, depois foi 4, 5, 6 intervalos, aí ela já começou a melhorar um pouco. Então a partir de 6, 7 intervalos, 8 intervalos,
9 intervalos. Essa função, o valor da integral foi cada vez melhorando mais, até chegar nos 20 intervalos, que a gente pode ver que é o valor que está mais próximo, como era a gente esperava, né? É o valor que está mais próximo do valor exato. Uma outra coisa que é interessante a gente observar aqui também é que o que acontece? Com 6 intervalos, com 7 intervalos, o valor da integral foi mudando consideravelmente. Depois, esse valor começou a mudar a cada dois aumentos. Então, por exemplo, para 19 intervalos, 18 intervalos, 19 intervalos e 20 intervalos, o valor nem diferencia para duas casas decimais. É 0,79. Então, à medida que eu vou me aproximando do valor exato da integral, o salto da quantidade, o salto na qualidade, quando eu mudo a quantidade de intervalos, vai sendo cada vez menor, tá certo? Bom, então, essa aí é uma avaliação do método de Newton-Cotes baseado em subintervalos. A gente pode colocar um número bem maior de subintervalos aqui, mas eu tenho que lembrar que quanto maior o número de subintervalos, maior vai ser o nosso custo computacional. Bom, então essa foi a nossa videoaula sobre integração numérica.